Oi pessoal, no vídeo passado eu tinha apresentado para vocês a regra de integração numérica do trapézio. Essa é uma regra bem simples, fácil de usar e consiste em aproximar a função por um polinômio de grau 1 e computar a integral exata do polinômio de grau 1, que nada mais é do que a área de um trapézio. Para deixar o método mais preciso, a gente pode pegar o intervalo como um todo, intervalo de integração, fatiá-lo em subintervalos e dentro de cada subintervalo aplicar essa aproximação do trapézio. O problema é que esse método não é muito preciso. A gente viu em um outro vídeo também que esse método é de segunda ordem. Então, para conseguir uma qualidade razoável na aproximação, pode ser necessário avaliar a função em muitos pontos, particionar o intervalo de integração em muitos subintervalos. O que eu vou mostrar nesse vídeo é um novo método, mais preciso do que o método do trapézio. Enquanto o método do trapézio trabalha com a aproximação linear da função por um polinômio de grau 1, este método, conhecido como método de Simpson, vai aproximar a função por um polinômio de grau 2. Então vamos dar uma olhada como é que fica. A intenção é computar a integral da função f, tá aqui, e para isso eu vou usar os pontos a, b, os extremos do intervalo de integração, e também esse ponto m, ponto médio do intervalo. Então, eu estou usando esses três pontos para construir um polinômio interpolador de grau 2, P2 de x aqui. E a área abaixo da função vai ser aproximada pela área abaixo do polinômio interpolador. É simples verificar que o polinômio interpolador de grau 2, nos pontos a, m e b, para a função f, tem essa expressão onde o fa, fm e fb é só uma notação condensada para f, x igual a f em x igual a m e f em x igual a b. Então, com isso, a aproximação para a integral da f é dada pela integral do polinômio p, que a gente pode computar, basta integrar essa expressão aqui entre a e b, e usando h como a distância entre dois pontos consecutivos, entre o a e o m, ou entre o m e o b, é possível escrever essa integral em termos apenas de fa, fm, fb e do valor de h. Então essa expressão é que a gente chama de quadratura de Simpson e é a aproximação para o valor da integral da função f entre a e b. Da mesma maneira que a gente fez na quadratura do trapézio, em que a gente pegou o intervalo AB e fracionou em pequenos intervalos e aplicou depois a regra do trapézio a cada um desses pequenos subintervalos, a gente pode usar a mesma estratégia para a regra de Simpson, para tentar melhorar a qualidade da aproximação na quadratura de Simpson. Então, olha, eu peguei o intervalo como um todo e fracionei, nesse caso, em 4 subintervalos. Por que 4 subintervalos? Porque a gente sempre tem que trabalhar com os intervalos de 2 em 2. Né? A regra de Simpson sempre usa os intervalos de 2 em 2. A cada 2 subintervalos constrói um polinômio de grau 2 que aproxima a função. Então, uma restrição que já vai aparecer na regra de Simpson composta é que o número de subintervalos tem que ser par. Em cada um desses subintervalos, dessa dupla de subintervalos, a gente aplica a regra de Simpson. Então, a gente vai ter uma soma lá, de k de 1 até n sobre 2, né? Eu estou somando de 2 em 2. Então, nessa soma, a gente tem aqui h sobre 3. H é a distância entre pontos consecutivos, da mesma forma que era no Simpson simples, né? E veja que os pontos dos extremos do intervalo, né? Os extremos do intervalo sempre vão com o coeficiente 1 e o ponto interior com o coeficiente 4. Em geral, o que nós vamos ter é h sobre 3, f0, o valor da função em x0, 4 vezes o valor da função em x1, e aqui o valor da função em x2, é o f2. O que acontece é que esse ponto, por ser um ponto interno, que limita, né, que delimita duas aproximações da regra de Simpson, ele vai contribuir tanto na aproximação, nessa dupla de subintervalos, quanto nessa daqui. Então, esse ponto que a princípio parece com o coeficiente 1, por contribuir dos dois lados, fica com o coeficiente 2. Então, na regra de Simpson, os coeficientes são 1 e 1 nos pontos extremos. Em todos esses pontos interiores, a dupla de subintervalos, os coeficientes são 4.
E nos pontos que dividem essas duplas de subintervalos, os coeficientes são 2. E a restrição de que o n sempre tem que ser par. Vamos fazer então o mesmo exemplo que eu tinha feito no vídeo anterior, da regra do trapézio, e ver como é que ele se comporta aqui. Então eu tenho interesse em calcular a integral de 1 até 4 da função 1 sobre x exponencial de x sobre 2 e vou usar apenas dois subintervalos. Então o h é o comprimento do intervalo sobre o número de subintervalos, nesse caso 1,5. Os pontos da malha são 1, 2,5 e 4, os valores da função estão aqui. A aproximação de Simpson, então, é h sobre 3. Os pontos dos extremos vão com peso 1. Pontos internos a duplas de subintervalo vão com peso 4. No caso aqui a gente só tem uma duplinha, né? Então foi de fato uma quadratura simples de Simpson. E essa foi a aproximação que a gente conseguiu. A gente pode aproveitar e calcular essa quadratura de Simpson usando o octave com mais pontos para ver como que se comporta. A gente tinha feito isso no vídeo anterior com trapézio também. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha, eu já digitei aqui a função f. Vamos escolher agora a quantidade de subintervalos e definir a malha. Lembra que o número de pontos é 1 a mais do que o número de subintervalos. O passo de discretização, a função avaliada sobre os pontos da malha, e agora vamos computar a quadratura de Simpson de fato. Então aqui eu estou multiplicando por 4, essa é a soma dos pontos desde o segundo ponto até o penúltimo, que são os pontos internos às duplas de subintervalo, né? Por isso eu vou pulando de 2 em 2, e esse vai com peso 4. Os pontos seguintes, aqueles que dividem duplas de subintervalo, vão com peso 2. E por fim o último ponto com peso 1. Como critério de comparação, vou usar a rotina quad do Octave para calcular também essa integral. Então veja que o erro ficou da ordem de 10 a menos 5. No vídeo sobre o método do trapézio, a gente tinha feito esse mesmo exemplo usando 100 pontos. E com 100 pontos, o erro tinha ficado da ordem de 10 a menos 4. Aqui o erro ficou da ordem de 10 a menos 5, usando apenas 21 pontos. Então esse aqui já dá para perceber que é bem melhor do que trapézio, do ponto de vista da precisão, da acurácia que a gente obtém. Preciso de tantos pontos quanto trapézio. A gente pode até olhar e ver como é que ficaria a qualidade dessa aproximação usando os mesmos 101 pontos que foram usados no trapézio. Aqui o erro ficou da ordem de 10 a menos 8, e de fato um erro dessa ordem quer dizer que a gente obteve uma aproximação tão boa quanto o Octave, porque o padrão é que o Octave resolva a integração numérica usando como tolerância esse valor de 10 a menos 8. Então a gente já atingiu a mesma qualidade que o Octave aqui usando os 100 pontos, enquanto que na regra do trapézio, com os mesmos 101 pontos, a gente teria conseguido apenas uma qualidade da ordem de 10 a menos 4. Bom, esse era o método de Simpson. Ele, então, como resumo, né, tem uma qualidade de aproximação bem superior em comparação com o método do trapézio, mas tem um detalhe aí. No caso do método do trapézio, a gente podia usar pontos que não estivessem regularmente distribuídos. Bastava que cada trapéziozinho você usasse o h referente àquele subintervalo. No caso da regra do trapézio, no caso da regra de Simpson, os pontos têm que estar igualmente espaçados. Porque aquela fórmula que a gente construiu no início para o polinômio interpolador de grau 2 usava o fato de que os pontos estavam igualmente espaçados. Se esse não for o caso, aí a gente teria que construir uma interpolação de grau 2 para cada dupla de subintervalos, e para cada uma delas ia sair
pesos diferentes na fórmula, então a gente não ia conseguir uma fórmula geral para esse Simpson composto com pontos não igualmente espaçados. Então, se você estiver trabalhando com pontos que são regularmente espaçados e a quantidade de subintervalos for par, use Simpson, que é melhor do que usar a regra do trapézio. Se alguma dessas condições não for satisfeita, aí a gente tem que usar a regra do trapézio mesmo. Claro que se você estiver usando o Octave, aí use a rotina quad do Octave e implementa métodos mais sofisticados do que esses dois. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.